Boa noite a todos. Pedimos para virem aqui pela sequência de factos e a gravidade dos mesmos que têm vindo a penalizar de forma inqualificável o Sporting Clube Portugal. Quando assumi a presidência do Sporting Clube Portugal, o que eu e a equipa que me acompanhou nos propusemos foi a muito trabalho, muito rigor, muito esforço, garra e atitude. É assim que temos trabalhado e naquilo que depende de nós temos vindo a ser bem-sucedidos e a devolver ao Sporting aquilo a que o mesmo tem direito. Mas a verdade é que quando se trata de futebol e dos seus quadros competitivos, ser competente não basta. As regras não são cumpridas e o prevaricador é por norma premiado e o cumpridor é por norma punido. Todos ainda temos presentes o que se passou na Taça de Portugal, o que se está a passar em termos de Taça da Liga e o que tem vindo a acontecer no campeonato, em que o jogo do passado domingo em Setúbal é mais um exemplo daquilo de mau e de grave que tem vindo a acontecer. Os factos são os factos e estes dizem-nos que a classificação seria outra sem os erros colossais que prejudicaram desde o início do campeonato o Sporting Clube Portugal. Chamei-vos porque é um momento delicado. É um momento em que os sportinguistas se têm que mobilizar mais do que nunca. Mais do que nunca temos que mostrar a nossa indignação e temos que defender a transparência e os superiores interesses do Sporting Clube Portugal. Não podemos, de facto, aceitar mais este estado de coisas. As instituições responsáveis, as instituições legislativas, todos têm que atuar de uma vez por todas na defesa dos interesses do desporto nacional e da verdade desportiva, como é seu dever. Quero-vos também dizer uma coisa, que é isto. Temos estado reunidos desde manhã porque há um sentimento que nos assola a todos. É o sentimento de impunidade. Nós vamos assistindo e vamos verificando que cada vez mais aquilo que temos insistentemente dito se vai verificando. As coisas não são claras, as regras não são transparentes e o Sporting Clube Portugal, a nível de campeonato, já se viu defraudado de 7 pontos esses que, por muita coincidência, dariam neste momento o primeiro lugar ao nosso clube. E isto não é fácil. Não é fácil porque já várias vezes vos transmiti que há um trabalho que é realizado e que não deve ser menosprezado. Não se deve brincar com aqueles que trabalham, com aqueles que se esforçam dia a dia e que em algo que passa sempre ao lado e passa de forma impune, vai prejudicando gravemente o nosso clube. E não é de agora. É fácil dizermos todos que o Sporting é de facto o clube mais prejudicado. É fácil dizer-se que ninguém tem dúvidas que ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, o Sporting tem sido fortemente prejudicado. Aquilo que nós gostaríamos e que exigimos é que alguém começasse a fazer algo para mudar isso. Porque não queremos ser nós aqueles que são beneficiados. Queremos, de facto, dizer um basta a sermos prejudicados. E não vemos ninguém, tirando o Sporting Clube Portugal, a querer que isso aconteça. E realmente, para quem se esforça, para quem trabalha, para quem defende aquilo que é o futebol, para além do próprio clube, é uma desilusão constante verificar-se
que as coisas se vão passando e que realmente não há quem, de uma vez por todas, tenha a coragem suficiente para alterar aquilo que deve ser alterado. E é por isso que é fundamental serem os sportinguistas a mobilizarem-se e a dizer basta. É por isso que é fundamental serem os sportinguistas a dizerem chega. É fundamental que os sportinguistas continuem na senda deste processo evolutivo positivo que temos estado, mas que digam que é preciso um pouco mais. E neste momento, o 12º jogador é mais necessário do que nunca. E estarem convocados não só para aquilo que é o apoio à sua equipa dentro de campo, mas aquilo que é fundamental, apoiarem a sua equipa fora de campo. Têm que estar alerta, têm que estar vigilantes, têm que estar inconformados, não se podem render às evidências, têm que falar, têm que dizer, têm que agir, têm que se mobilizar de uma vez por todas, porque a única hipótese que o Sporting tem de jogar apenas com a sua competência é a partir do momento em que os sportinguistas, a uma só voz, disserem basta e chega a estas situações que nos têm prejudicado ano após ano, época após época, há tanto tempo, que muitos dos sportinguistas estão resignados e não se podem resignar mais. Esta é a razão para que vos chamamos para esta conferência de imprensa. Boa tarde, Bruno de Carvalho, estamos em direto para a SIC Notícias. Se me pudesse concretizar o que é que significa esta mobilização dos sportinguistas, se está a dirigir ao adepto comum, se está a dirigir às pessoas que têm voz na comunicação social também, o que é que significa esta mobilização? Porque realmente, quando se trabalha tanto em prol do clube, não se pode ser aquele que vai lançar o foguete e depois apanhar a cana. Das duas uma. Ou começamos a defender todos aquilo que é o nosso clube, desde, como chamou, o adepto comum, àquele que tem a possibilidade de ter acesso a um palco televisivo, e passamos uma mensagem que chega desta situação de sermos prejudicados ano após ano, competição após competição, e realmente lutamos por aquilo que acreditamos que é um Sporting onde a competência e o rigor baste, ou então não vale a pena, de facto, termos grandes sonhos e grandes ilusões. Está na nossa mão, sem dúvida nenhuma, mas tem que estar na mão de todos. E isso eu já digo há muitos anos, não é só de agora, enquanto Presidente do Sporting. A força do Sporting está nos sportinguistas. A força do Sporting está na mobilização dos sportinguistas. E enquanto nós continuarmos a assistir a estas atuações verdadeiramente desastrosas, é que quem tenha, ou quem tinha a capacidade de fazer algo não o fizer, e os sportinguistas continuarem meras conversas de café, a reclamarem pela sua vida e não disserem alto e bom som, e de preferência há uma só voz que chega, então é muito complicado, porque quando a competência não chega, é muito complicado nós podermos criar de facto grandes ilusões, grandes ambições e grandes objetivos. E é para isso que nós estamos aqui. É para conseguirmos, com o trabalho, demonstrarmos aos sportinguistas aquilo que o clube pode fazer. Já o demonstramos, agora que estejamos todos juntos e unidos, de facto, para dizer basta e chega àqueles que uns diretamente e outros diretamente nos vão prejudicando em cada ano que vai passando. Mais uma questão. Falou sobre a classificação, que seria outra devido a estes erros colossais referidos, destes 7 pontos. A pergunta é se Bruno o Sporting já fez um trabalho grande que foi publicado no seu jornal nesta semana, e temos de facto vários jogos que fomos prejudicados. Temos, por exemplo, a questão do Rio Ave, a questão do Nacional,
a questão da Académica, a questão do Benfica na Taça de Portugal, toda esta questão à volta da Taça da Liga, que já sabem qual é a posição do Sporting Clube Portugal, esta questão do jogo com a Académica. Mas relembro-vos uma coisa: se terem atenção àquilo que foi a comunicação do Sporting no nosso jornal, nós fomos claros em situações que fomos claramente beneficiados e situações que fomos claramente prejudicados. Está um trabalho que realmente valia a pena todos os jornalistas e todos os responsáveis do futebol lerem, porque nós somos capazes de assumir claramente aquilo que tem sido um benefício e aquilo que tem sido um prejuízo. Seja como for, havendo benefício que o houve e havendo prejuízo, infelizmente é reconhecido, e não é só pelo Sporting, que o Sporting está prejudicado em 7 pontos. 7 pontos que dariam, neste momento, o primeiro lugar ao Sporting. Nova questão. Esta temporada o Futebol Clube do Porto também se queixou, através de Pinto da Costa, na última temporada, também o Sporting e o Futebol Clube do Porto, com o Pinto da Costa a dizer que era um campeonato de capela, mas o que o Porto conseguiu vencer há 2 temporadas foi o Benfica. A pergunta é se estas queixas não são para mascarar, por conveniência, resultados menos conseguidos. Vou-lhe responder desta forma. Se nós formos pegar, por exemplo, nos últimos 30 anos, você só arranja um denominador comum. E esse denominador comum é a constância em que o Sporting é reconhecido por todos como o clube dos 3 grandes mais prejudicados. É que isto não é o que diz o presidente do Sporting, ou o presidente do clube A, ou o presidente do clube B. É o que é aceito perante todas as pessoas, que o Sporting é de facto o clube mais prejudicado. Haja a coragem, de uma vez por todas, de se assumir isso e de se resolver essa questão. Porque não é de vez em quando, não é por conveniência. O Sporting não esconde nada. O Sporting não esconde nada. Eu, como presidente do Sporting, não posso deixar de dizer que gostaria que a equipa tivesse jogado melhor do que o que jogou. Não escondo, mas também não posso esconder que se transformou um resultado, no mínimo, de 3-1 em 2-2. No mínimo. O que significa que nós somos muito exigentes com aquilo que fazemos. Não podemos é ver uma série de clubes, pelos anos, que nos jogos que jogam bem, a maior parte das vezes ganham, nos jogos que jogam menos bem, têm sempre algum indicador ou algum facilitador que a coisa acaba por correr bem, e o Sporting, sempre que pode ganhar, mas que tem uma exibição menos conseguida, nunca sai com a vitória assegurada. Por isso o Sporting, para garantir a vitória, a maior parte dos jogos teria que ganhar marcando uns 4 ou 5 golos. É o que aconteceu no início do campeonato. Infelizmente um campeonato é isto. É um conjunto de jogos, é uma maratona, não é uma corrida de curto alcance, e nesta altura nós apenas pediríamos para que o resultado fosse aquele que fosse o jogado pelo Sporting, aquele que nós teríamos possibilidade. E isto vocês verificaram hoje em toda a comunicação social, que foi mais do que aceito e unânime, que mais uma vez o Sporting foi extremamente prejudicado. A pergunta, se além de apelar à mobilização dos sportinguistas, se existem outras medidas neste saíram momento, desta reunião da direção. Um alerta claro aos sportinguistas perante aquilo que se está a passar.
um alerta claro que os sportinguistas têm que mobilizar. Um alerta claro que os sportinguistas têm que estar alertas e não se podem conformar com isto só porque acontece há muito tempo. Os sportinguistas têm que querer mais, têm que ambicionar mais e para isso têm que fazer aquilo que é a verdadeira força do Sporting, que é juntar-se à defesa do Sporting Clube Portugal. Essa é a primeira. Depois tiveram várias medidas sobre a mesa, que a própria administração, que está aqui presente, irá analisar no decorrer da semana, mas que vamos ver qual é a forma que realmente, e alguma forma que resulte, para podermos demonstrar a todos o nosso desagrado e, sobretudo, quando nos falam que o futebol português teve mudanças e teve melhorias, eu gostava de saber, e os sportinguistas todos gostavam de saber, porque é que essas mudanças e essas melhorias nunca se refletem naquilo que é a verdade desportiva para o lado do Sporting Clube Portugal. Portanto, todos aqueles que se arrogam que fizeram grandes mudanças no futebol português e que tomaram medidas que melhoraram imenso, eu pergunto, melhoraram para quem? Para o Sporting Clube Portugal? O impedirem-nos de estar no primeiro lugar é repetido. Impedirem-nos de chegar onde o nosso trabalho nos levaria é repetido. Por isso, em termos de Sporting Clube Portugal, eu não vejo ninguém que tenha mudado absolutamente nada no futebol português. Ninguém mudou absolutamente nada. Continuamos a ser aquilo que sempre fomos. O clube com arbitragens que mais prejudica daquilo que estamos a falar dos três grandes. Porque um dia, quando se analisar claramente e quando todos fizerem esse trabalho, verificamos que há muitos mais clubes que são prejudicados. Isso não temos dúvida nenhuma. Naquilo que é a nossa luta, na nossa luta dos três primeiros lugares, sem dúvida nenhuma, há muitos anos, e este ano, infelizmente, não é exceção, que somos, de facto, os mais prejudicados. E tudo aquilo que se tem conseguido ao longo da nossa história é com um esforço tremendo. Ora, com um esforço tremendo, diz que a sorte protege os audazes, mas há outras coisas que protegem os outros, e a sorte às vezes não chega. A competência não chega, a sorte muitas vezes